Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. As nossas palestras agora estão subindo para a rede social, né? Estão subindo para o YouTube. Não em tempo real, mas algumas horas depois ela sobe. E quando a gente cai na rede social, a gente não sabe quem vai ouvir, qual é a extensão que vai ser atingida, que tipo de vida aquele que ouvir vai levar. Então a gente é muito cauteloso para falar algumas coisas aqui na frente. E na noite de hoje, nós vamos usar uma frase de Gandhi. Para quem não conhece, foi um mestre indiano religioso, conhecido quase pelo mundo todo. E vai ser embasado nela que a gente vai explanar o conteúdo da fala. E o conteúdo dessa fala serve para todos, aqueles que são espíritas, espiritualistas, católicos, evangélicos, budistas, hinduístas, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Então, eu espero que vocês aproveitem a reflexão da noite, pensem, se puderem ouvir novamente, amanhã depois ouçam e propaguem, porque isso vai fazer um bem imenso, não para mim nem para vocês, mas para o planeta. Tem uma frase muito conhecida por Gandhi que ela diz assim: seja você a mudança que gostaria de ver no mundo. Seja você a mudança que gostaria de ver no mundo. Então, Gandhi usa como uma afirmativa: seja você, seja agora, seja hoje. E ao mesmo tempo é um convite: seja você a mudança que você gostaria de ver no mundo. E quando a gente escolheu essa frase de Gandhi, a gente passou a entrar nesse contexto. E dentro desse contexto eu transformei ela numa pergunta. Será que eu estou sendo a mudança que eu gostaria de ver no mundo? Será que as minhas atitudes estão colaborando para a mudança do mundo? Será que a minha fala está gerando paz, harmonia, serenidade e esperança para o mundo? O mundo que me rodeia, o mundo que me cerca? Será que os meus comentários, as minhas comunicações nas redes sociais estão trazendo paz? Estão gerando harmonia? Estão trazendo esperança? Será que o meu comportamento desta casa, quando a gente começa a receber vocês, eu estou conseguindo transmitir o que eu gostaria que tivessem dentro das famílias de vocês? Será que eu consigo transmitir esse acolhimento, esse carinho, o carinho que eu gostaria de ver no mundo? E com todas essas reflexões que eu fiz dentro desse contexto, no geral, eu me perguntei: será que o meu comportamento está aproximando as pessoas de Jesus? Por que eu me fiz essa pergunta no final? Porque eu lembrei de Santo Agostinho. E ele nos orientou, falou: olha, no final da noite, faça uma reflexão do que você fez durante o dia. Veja se você magoou alguém, se pode ajudar. Se não puder ajudar, se corrija, acalme, reveja. Porque esta reflexão, ela leva a gente direto para uma fala que a gente repete toda semana: conhece-te a ti mesmo. É tão falada, né? São frases repetitivas que a gente usa demais. É linda a frase, conhece-te a ti mesmo.
Mas eu estou conhecendo a mim mesma, eu estou me questionando, eu estou entrando na ferida do meu ser, do meu íntimo. Será que eu tenho coragem de me olhar de frente no espelho e ver realmente quem eu sou na essência? Então, essa frase é muito assertiva de Gandhi. Seja você, seja eu. Porque se o meu comportamento, a minha fala, as minhas atitudes, o meu pensamento não estiver aproximando as pessoas de Jesus, se estiver afastando, eu preciso rever. Eu preciso rever os meus conceitos. Jesus, quando esteve aqui, Ele ensinou com a própria vida, Ele ensinou com o próprio exemplo, com a forma dele tratar as pessoas, a todas as pessoas. Fariseus, os carentes, os pobres, os doutores, Ele tratou todos iguais. E dentro do trato dele, só tinha o amor. Só tinha o amor. Através do amor, ele escolhia as frases que ensinaria sem machucar. E é isso que eu preciso corrigir em mim. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, ele deixou muito claro para a gente. Amai-vos e instruí-vos. Foi isso que ele recomendou. Então, amar. Amar é você investir na sua evolução moral. Instruir é investir na sua evolução intelectual. É simples assim, né? Amai-vos e instruí-vos. Vamos dissecar um pouco isso, vamos diluir isso em palavras mais próximas da gente. A gente pode substituir a palavra amai-vos pelo perdoai-vos. Perdão. Perdoar quando, Yara? Quando está doendo. É ali que tem que perdoar, quando dói. Porque se não dói, não precisa de perdão. A gente pode entender a palavra amai-vos e substituí-la pela palavra caridade. Caridade, dar ao outro algo que ninguém está vendo. A gente pode substituir a palavra amai-vos pela palavra fraternidade. Nossa, a fraternidade, Yara, é amai-vos? Sim. Silenciar quando dá vontade de reagir, quando dá vontade de revidar. O silêncio é um ato de fraternidade. E quando ele disse instruir-vos, está fácil, é só falar e estude. O Roberto e todos nós, toda semana falamos estude. Mas estude o quê? Estude os ensinamentos do Cristo. Estude o seu Evangelho, estude as palavras que os discípulos deixaram. São depoimentos, são os retratos de todos os passos do Pai. Busque conhecimento. Aonde? Na base. Quando a gente fala em instruir-vos, a gente pode, claro, entender como autoconhecimento. O autoconhecimento é conhecer a si mesmo? Não só. O autoconhecimento é fazer uma autoavaliação, senso crítico. Olharmos realmente pelo avesso. Quem eu sou? O que eu estou fazendo comigo? Instruir-vos também, a gente pode substituir pela palavra discernimento. Que tal nós fazermos melhores escolhas para nós? Melhores escolhas na nossa vida.
Sairmos dessa infantilidade espiritual que nós estamos hoje. Todos nós, tá? Estamos numa infantilidade espiritual. Se Deus quiser, tomara Deus, graças a Deus, a gente transfere. A gente transfere. Isso é infantilidade espiritual. Então, meus amigos, é chegado o momento da gente mudar nossa forma de viver e de conviver, nos elevar em termos de vibração, nos elevar em termos de pensamento, analisar o nosso padrão hoje. Sabemos que Jesus foi o modelo mais perfeito que Deus enviou ao homem para servir de guia e modelo. Está lá nos evangelhos. Quando Kardec perguntou, qual é o exemplo que a gente pode seguir? Vide Jesus. Ok. E ele complementa. Jesus é guia e modelo. E sabe o que a gente faz? A gente fala isso para os outros. Ah, Jesus é guia e modelo da humanidade. Está lá no item tal, no capítulo tal, do livro tal. Poxa, se ele é guia, vamos segui-lo. Se ele é modelo, vamos imitá-lo. Se ele é o melhor modelo para a humanidade, e eu neste momento sou humana, eu tenho que segui-lo, eu tenho que imitá-lo. São chegados os tempos. E ele disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha que legal. E a gente ouve isso e fecha o livro. Nós não aplicamos na nossa vida. Nós nascemos num mundo de planeta de provas e expiações, não é isso? Todos sabem disso. Até quem não é espírita sabe. Só que pensem comigo, vejam se o que eu estou falando tem coerência. Depois de 40, 50, 60, 70 anos, a gente ainda está em provas e expiações? Nós não demos um passo sequer para nos melhorarmos? E a gente fala, ah, mas esse mundo é assim mesmo. Tanto é que é prova e expiação. Não, meus amigos, não. Nós estamos no meio de uma transição planetária. Nós não estamos começando. Olha ao seu redor. Nós estamos no meio dessa transição. Estamos no meio da transição. Vou dar um exemplo. Vamos reformar uma casa. Nós pegamos uma casa, a gente vai reformar. Então a gente tira móveis do lugar, não tira? Aí a gente encontra bolor, a gente encontra rachadura, a gente encontra infiltração. É desconfortável, não é? É desagradável, não é? É feio, não é? Mas para a reforma é preciso. Faz sentido? Qual é a diferença do planeta Terra? Hoje, agora. Faz diferença? Falcatruas que a gente está vendo por aí, verdades aparecendo, sistemas sendo expostos. Não é uma reforma? Não é uma transição? Para que o mundo chegue na regeneração, como é que faz? O que o planeta precisa para ser regenerado? Ele precisa de nós. E o que nós temos que fazer? Reformar a casa. Qual casa? A minha. A minha casa. Porque para que o padrão vibracional do planeta Terra atinja patamares mais elevados, nós precisamos sair do obscurantismo.
sairmos da inércia, sairmos do tá tudo bem, sairmos do comodismo, não é comigo. Tudo é comigo, eu estou dentro. Como é que nós estamos reagindo no meio dessa reforma do planeta? Com revolta? Nós estamos reagindo com indignação? Que absurdo! Você viu o que aconteceu lá? Com indiferença? Não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Ou com consciência de que tudo isso é necessário e que cada um de nós está no seu patamar evolutivo. Cada um de nós está no seu degrau de consciência cósmica, de padrão vibracional, de conexão com o alto. O meu degrau não é o mesmo do Roberto, não é mesmo da Sandra, cada um está no seu. Quem está na frente, quem está atrás, quem está errado, quem está certo. Nós estamos a caminho. Ninguém está errado, ninguém está certo. Estamos a caminho. E na questão 642 do Livro dos Espíritos, os nossos amigos foram muito claros e disseram assim: não basta não fazer o mal. Temos que fazer o bem no limite das nossas forças. E é esse o ponto nevrálgico da minha fala de hoje. Esse é o cerne, esse é o centro. Para eu fazer o bem no limite das minhas forças, eu tenho que começar a fazer o bem comigo mesma. Somos energia. Nós estamos revestidos de um corpo físico, mas nós somos energia. E a ciência já está comprovando isso. Energia, sentimento, pensamento, vibração. Tudo isso envolve a psicosfera do planeta e interfere na psicosfera do planeta. Yara, o que é psicosfera? Psicosfera é um campo energético que envolve a Terra e ele é formado por emoções, paixões, religiões. Ou seja, nós influenciamos diretamente o planeta. Cada um de nós. Yara, mas eu levo a minha vida normal, não tenho nada a ver com isso, não me envolvo em nada, eu fico no meu cantinho. Está certo, tudo bem. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu venho na casa espírita, assisto a palestra, quero ver o palestrante, ao invés de ver o conteúdo da palestra, quero ver o palestrante, tomo meu passe, faço meu tratamento, saio daqui com alto astral, revigorada, renovada, restabelecida, não é isso? Acontece com vocês a mesma coisa? Acontece? Aí eu chego em casa e vou ver as notícias. Olha o que está acontecendo no mundo, né? Não é isso? É isso? Aí eu encontro o quê? O cãozinho orelha. Eu encontro escândalos de toda parte, aqui, ali, lá. Túneis que estão sendo descobertos. Ilhas, escândalos, guerras. E o que tem de errado nisso? Não é comigo? Será? O que eu sinto quando eu vejo, leio alguma notícia dessas? O que acontece aqui? Nada? Vamos fazer esse exercício. Eu fico com taquicardia, eu fico inconformada. Eu dou graças a Deus que não é com a minha família. Fim do mundo, é mundo de prova e expiação mesmo. A gente emana um sentimento. E esse sentimento é de baixa vibração. Não precisa nem se
compartilhar, né? Interagir, nada disso. Basta vocês perceberem o que vocês sentem com isso. Yara, você está dizendo então que não é mais para eu ver as redes sociais? Não. Eu estou tentando falar para vocês que a gente precisa rever o que a gente sente em relação ao outro, porque o outro é meu irmão. O outro que está equivocado hoje, provavelmente eu lá atrás eu fiz pior que ele, porque eu sou a minha melhor encarnação hoje. Eu preciso rever o que eu sinto com essas vibrações. E como é que eu posso mudar isso? Nós vamos discorrer sobre isso. Mas tudo isso interfere no planeta. Por outro lado, existem também outros exemplos, claro. Por outro lado, existem algumas pessoas que estão alienadas do que acontece no país. Vê piadinha, tira sarro do outro que não tem dente, que está fazendo palhaçada, como se vivessem fora desta realidade. Eu estudando, e daqui a pouco eu vou passar o embasamento de tudo que nós estamos falando aqui, eu anotei uma frase que ela é a cereja do bolo. O erro do outro revela o estágio em que ele se encontra na caminhada dele. Tudo bem? Acabei de falar que cada um está no seu grau de evolução, não é isso? Só que a minha reação revela onde está o meu degrau. Se há crise, gente, é porque há um aprendizado, existe um tipo de lição aí. O planeta não está à deriva. Acho que Jesus está fazendo outra coisa por aí? Não. Se há uma crise, há algum aprendizado. Cabe a gente averiguar como, com discernimento. É o instruir-vos. Com o coração, é o amai-vos, que falamos ainda há pouco. E se há turbulência, é porque nós estamos numa transição. Mas a pergunta que fica é: o sentimento que eu estou vibrando, ele está colaborando ou ele está prejudicando esse período de transição? Eu estou ajudando a elevar o padrão vibracional do planeta ou eu estou ajudando para que atrase? Porque o padrão vibracional do planeta, ele vai passar pela regeneração, ele vai chegar lá. É determinismo. Só que a gente pode ajudar para que chegue antes, chegue mais rápido, tenha menos ranger de dentes. Nós estamos ajudando ou atrasando essa transição? Não precisam acreditar no que eu estou falando, tá bom, gente? Eu não vim aqui para convencer ninguém. Busquem conhecimento. Fundamentem-se no que foi escrito, no que foi dito aqui. Literatura está cheia. Doutrina espírita tem resposta para tudo, para todos os nossos anseios que estão guardados lá no fundo, inclusive para isso. Ela esclarece qualquer questão de âmbito pessoal humanitário. E a nossa escolha para a noite de hoje, tudo o que nós falamos até aqui, o que vamos falar para finalizar, elas estão embasadas em um dos livros de Kardec, chamado A Gênese, no capítulo, se não me engano, 18, e o título do capítulo é São Chegados os Tempos. E eu trouxe um pedacinho, alguns pedacinhos, que vou pedir licença para vocês e ler. A humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se
de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. Está lá, na Gênese. Ou seja, nós já chegamos num patamar de entendimento, de padrão vibracional, que a gente consegue absorver o que é dito aqui toda semana. Tem pessoas que ainda não estão prontas. Então, quando a espiritualidade diz que a humanidade está madura, o que nos falta é vibrar em faixas de amor, em faixas de compreensão, em faixas de silêncio, em faixas de indulgência, vibrar em amor. E se a gente não consegue ainda vibrar com amor para aquele irmão nosso que está fazendo uma barbaridade, ou aqueles irmãos que ainda escolheram alguns caminhos que vão fazê-lo recomeçar de novo, se a gente não consegue amar ainda porque é muito difícil, se a gente não consegue compreender, que a gente pelo menos silencie. Vamos silenciar, porque eles vão chegar lá. Nós chegamos até aqui. Eles vão compreender. E tem mais uma questão em tudo isso. Eu vou me estender 5 minutinhos a mais, viu? É o nosso planejamento reencarnatório. Quando nós estávamos fazendo nosso planejamento reencarnatório, nós levantamos o dedinho. Nós escolhemos estar aqui. Nós falamos, não, eu vou, eu topo, eu aguento. Conta comigo que eu vou ajudar nessa transição planetária. Sabe por quê? Porque lá eu tinha consciência, e hoje alguns já têm, de que é para a minha própria melhora. Então a gente levantou a mãozinha, falou, eu vou, eu topo. A gente não caiu aqui de paraquedas. Só que, amigos, nós não viemos para condenar. Nós viemos para nos regenerar. Nós não viemos aqui para apontar o erro do outro. Nós viemos para servirmos de exemplo. O texto disse, estão prontos. Não importa qual é a religião, não importa qual é a nação. Se está na Rússia, se está na China, no Irã, no Brasil. Somos irmãos. Hoje estou no Brasil. Hoje. E se hoje essa é a minha melhor encarnação, significa que ontem, provavelmente, ou eu fiz igual ou fiz pior. E o texto diz assim ainda, prestem atenção, a regeneração não exige a substituição dos espíritos. Vão acontecer alguns, mas não exige. Quem não ficar bem agora vai voltar para o mundo primitivo e nós vamos para a regeneração. Vou repetir. A regeneração não exige a substituição dos espíritos, mas a modificação das suas disposições morais. Ou seja, a maioria desses irmãos não serão expurgados. Quando eles voltarem cada um no seu tempo para o plano maior, eles vão ser orientados, eles vão passar por reciclagens, eles vão despertar para as bobagens que fizeram e vão torcer para que algum de nós os aceite de volta no seio familiar. Nós estamos prontos? Gente, a regeneração do planeta Terra não acontece com essa frequência que a gente tem hoje. Ela acontece quando a nossa frequência for de amor. A partir de cada um de nós. A partir da nossa vontade de mudar. A partir das nossas escolhas mais assertivas. A partir da nossa sintonia com o bem. Exercitando a compaixão. A compaixão.
É muito triste o que a gente vê lá fora. A gente não tem o direito de apontar o dedo. Nós somos a mudança que queremos ver no mundo. Vamos exercitar isso a cada situação, a cada notícia triste ou desagradável que a gente vê nas redes sociais. Não vamos julgar. Se não conseguimos orar por aquela pessoa, silenciemos o nosso coração. A gente precisa espalhar a consciência de que esse irmão hoje que está equivocado, amanhã ele vai mudar. Porque a mudança do mundo começa a partir da vibração que sai do meu pensamento, que sai do meu coração, que sai do seu coração, que sai do coração de todos nós. O planeta já está em transição. E a pergunta que fica é: você já está em transição? Eu comecei a minha a partir do momento que eu fiz essa pesquisa. Não estou me comprometendo com vocês aqui em cima, não. Eu estou me comprometendo comigo mesma. Aí, o estudar. E esse foi o motivo que a gente escolheu essa frase de Gandhi. Seja você a mudança que gostaria de ver no mundo. Porque o Pai está esperando isso de nós. E Ele está de braços abertos, soprando naquela centelha divina que está dentro de nós, dizendo assim: filho, me ajude a mostrar ao seu irmão que você o ama. A gente precisa aumentar a nossa conexão com o alto e dizer assim: Pai, me dê sabedoria nos momentos da escolha. Pai, me dê resignação nos momentos das minhas provas, do meu testemunho. Me dê a luz que vai iluminar o meu caminho, porque eu estou contigo e quero chegar até seus braços. É isso. Muito obrigada, boa noite.